Informação lá de Brasília, porque o presidente Lula decidiu enviar um representante para a posse do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no dia 10 de janeiro. Ao vivo da capital federal, o Igor Damasceno comenta essa decisão do presidente Lula. Igor, antes de mais nada, feliz ano novo para você. E dá para a gente dizer que essa decisão aí de não enviar nenhum representante do alto escalão, de deixar alguém ali menos importante, digamos assim, é alguma forma de insatisfação ali com o governo venezuelano? Boa noite para você. Dante, feliz ano novo para você, para toda a equipe do A Crítica Notícias, saúde e paz para a gente neste ano de 2025 e feliz ano novo também para quem está em casa. Dante, a avaliação dos especialistas é justamente essa, de que o governo brasileiro estaria desprestigiando a posse de Nicolás Maduro. Mas nos bastidores, o que se fala é que o presidente Lula também tem estratégias políticas ao não ir nessa solenidade em Caracas, a capital da Venezuela. Olha, a informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores e o Brasil vai ser representado pela diplomata Glilvânia de Oliveira, que é a embaixadora do Brasil em Caracas, a capital da Venezuela. Já está confirmado que o presidente Lula não vai à posse presidencial de Nicolás Maduro e teria proibido que todos os ministros do governo federal comparecessem nessa solenidade. Então, são duas hipóteses levadas em consideração pelos especialistas. A primeira delas é justamente a segurança das autoridades brasileiras, já que a Venezuela não tem cumprido acordos, a Venezuela tem perseguido, de acordo com denúncias, inimigos políticos, já expulsou organismos internacionais de Caracas, então a situação não é das mais seguras para as autoridades e essa seria uma explicação para o presidente Lula não ir até a posse de Nicolás Maduro. Outra explicação são fins eleitorais. As eleições de 2026 estão cada vez mais próximas e o presidente Lula quer evitar que o nome dele esteja ao lado de Nicolás Maduro, seria utilizado ali como estratégia da oposição para diminuir o apoio de Lula junto aos eleitores. Lembrando que Nicolás Maduro tem sido fortemente criticado, não só pelos brasileiros, mas praticamente pelo mundo inteiro, principalmente pelas autoridades. Então essas seriam as explicações para o presidente Lula não ir até a posse de Nicolás Maduro e mandar apenas a embaixadora brasileira para Caracas. Ela só vai ser enviada se, por acaso, o governo venezuelano enviar um convite formal às delegações estrangeiras. Esse convite, por enquanto, não foi feito. O Brasil tem interesse em mandar um representante, mas somente diante desse convite. Foi o que foi informado pelo Ministério das Relações Exteriores. Lembrando que o governo brasileiro ainda não reconhece a vitória de Nicolás Maduro formalmente, porque as atas, que são aqueles documentos que comprovam cada voto que foi registrado, essas atas ainda não foram apresentadas nem pela autoridade eleitoral, nem mesmo por Nicolás Maduro. Então, essa vitória não é representada, não é reconhecida pelo governo Lula. Isso fez com que gerasse uma crise diplomática com a Venezuela e o presidente venezuelano chegou a acusar a diplomacia brasileira de servir aos interesses dos Estados Unidos, que é um país inimigo de Nicolás Maduro. Outra informação que nós temos é que a Organização das Nações Unidas, a ONU, vai monitorar o comportamento das autoridades venezuelanas antes e durante a posse presidencial e pediu a Maduro que ele garantisse o direito de livre manifestação pacífica, se assim houver. A gente vai seguir acompanhando, porque a posse está marcada para 10 de janeiro, Dante. Pois é, dia 10 de janeiro não chegou nenhum convite ainda, né? Mas convenhamos, não faz muito sentido um país que não reconhece o resultado de uma eleição, seja de qual país for, ir, né, a prestigiar essa posse, seja com o presidente, com o vice ou com o embaixador de maneira meramente formal. Não me parece fazer muito sentido, talvez se não vier esse convite, seja menos deselegante, digamos assim, do que qualquer outra coisa. Agora tem uma outra situação que a gente precisa falar, Igor, que após uma nova alta, né, chegando a R$ 6,22, o dólar depois passou a cair nessa quinta-feira, né? Como a economia começa a se comportar, Igor? O que dá para a gente falar sobre esse início de ano do ponto de vista econômico?
Pois é, o primeiro pregão da Bolsa de Valores foi aberta nesse ano de 2025 por volta das 10 horas da manhã, com uma tendência de alta do dólar. A moeda norte-americana chegou a bater o patamar de 6,22, não é o maior patamar da história, mas continua com uma tendência de alta. Só que ao longo do dia, o dólar foi perdendo valor e fechou o mercado financeiro desta quinta-feira no valor de R$ 6,16, ainda um patamar muito alto, mas acabou baixando um pouquinho diante das últimas semanas de 2024 e do primeiro pregão deste ano de 2025. Apesar dessa queda, apesar dessa baixa de 1,5% mais ou menos, a Bovespa, que é a nossa bolsa de valores, ela também fechou em queda, mas ali com uma questão de estabilidade. Tende a se encontrar um pouco mais estável nas próximas semanas. A avaliação dos economistas é que isso não é o suficiente para devolver a credibilidade do Brasil no cenário internacional e, consequentemente, o Banco Central vai se fazer ali mais pressionado para aumentar a taxa de juros. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai se reunir nos dias 28 e 29 de janeiro e a expectativa é que a taxa de juros, atualmente em 12,25%, suba para 13,25% e chegue a 14,25% em março, na segunda reunião do Copom. O comitê está pressionado para conter a inflação. Por enquanto, ela está estabilizada, teve ali um aumento considerado dentro da meta do governo federal, mas os produtos e serviços já começam a ficar mais caros. Quem está em casa nos assistindo sabe bem disso. Óleo, por exemplo, está mais caro, café está mais caro, trigo está mais caro, tudo isso por causa do aumento do dólar. Então, o Banco Central está pressionado, deve aumentar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual no final deste mês de janeiro, e a tendência é que o dólar continue alto, acima de R$ 6,10 pelos próximos 2 meses. O pacote de ajustes fiscais aprovado e sancionado pelo presidente Lula não foi suficiente e o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, já deve apresentar um novo pacote ainda nesse primeiro semestre para evitar a escalada do dólar. Com certeza, isso vai ser utilizado pela oposição, pelos inimigos políticos de Lula, para evitar uma recondução dele na presidência da República em 2026. Dante. Isso aí não dá para duvidar não, Igor. Isso certamente está no radar de todo mundo. Você bem falou aí que a eleição está chegando próxima. Hoje já teve até movimentação ali do lado da direita, até Gustavo Lima se apresentando como candidato ali, desagradando Bolsonaro. O clima de eleição está chegando. Foi só virar para o ano ímpar que está todo mundo se preparando. Mas bora falar de uma situação que é um pouquinho mais positiva. Um pouquinho não, é muito mais positiva para aqueles que têm direito, né? Porque o Bolsa Família já tem um calendário para 2025 definido pelo governo federal. Quando é que começam, Igor, esses repasses aí a chegar na conta dos beneficiários? Pois é, a partir do dia 20 de janeiro, o governo federal, a Caixa Econômica Federal já começam a depositar os valores do Bolsa Família para os beneficiários. Mas, como já é tradicional, há um calendário a ser seguido. Não repetir o depósito é feito com um número. A gente teve um probleminha aqui com o áudio do Igor. A gente está conseguindo colocar aqui na sua tela. Vamos encher aqui a tela para mostrar para todo mundo. Teve um problema ali com o sinal do Igor, então a gente vai esclarecer aqui para você. Pagamentos do Bolsa Família agora para o mês de janeiro de 2025. Como o Igor falou ali, a partir do dia 20 começam esses pagamentos. Aí você que recebe, tem ali o seu NIS, né? Se o seu NIS termina no final 1, é do dia 20. E aí vem subsequente nos dias úteis, nos dias da semana. No final 2 do NIS, dia 21. Final 3 do NIS, dia 22. Final 4, dia 23. Final 5, dia 24. Aí, fim de semana, não tem expediente bancário. Dia 27, recebe o pessoal que tem o NIS no final 6. Dia 28, NIS com final 7. Dia 29, final 8. Dia 30, final 9. E dia 31, final 0. Lembrando
Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de Acrítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.